Vez ou outra na nossa cidade aparecem umas tempestades, não é verdade? Aquele vento forte que balança as árvores, balança o telhado, os trovões, ventos que destelham casas, que enfim. E geralmente nós ficamos muito assustados. Eu acho que todos que estão aqui não gostam de tempestades, não gostam de ventos fortes, e isso assusta um pouco. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que mesmo em meio às tempestades da vida, quando elas surgem e vêm com toda aquela situação que produz medo na nossa vida, é preciso entender que o Senhor é conosco, que Deus é conosco, que a graça do Senhor é maravilhosa, é poderosa, que a mão poderosa do Eterno é para com aqueles que o amam. O Senhor tem prazer em abençoar os seus, o Senhor tem prazer em guardar os seus, e hoje eu quero falar para vocês a respeito da firmeza que precisamos ter em Cristo Jesus. Estarmos continuamente firmes, porque as tempestades vêm. Vez ou outras, elas balançarão a tua vida, balançarão a tua casa. Mas é preciso ficarmos firmes na presença do Senhor. Hoje eu quero apontar, irmãos, um fato muito interessante que ocorreu ali na Galileia, no mar da Galileia. Estava Jesus ensinando aquele povo, falando àquele povo, e chegou um momento que, cansado, Jesus fala: vamos para a outra margem do mar. Eles embarcam num barquinho. Às vezes nós achamos que é um transatlântico, aquele barco gigantesco, uma lancha, coisa assim. Mas era um barquinho, irmãos. Um barquinho que tinha uma vela para ser impulsionado pelo vento, mas um barco pequeno, 10, 12 pessoas, 15 no máximo. E eis que Jesus e os seus discípulos embarcam nesse tipo de embarcação. E quando estavam no meio do mar da Galileia, subitamente, uma tempestade. Uma tempestade aparece do nada e balança aquele barco, a água começa a entrar, as pessoas que estavam ali assustadas. Olha, se você fica assustado com uma tempestade, nem no barco você está, na sua casa, mas só com o barulho do vento, as coisas caindo. Imagine no meio de um mar, num barquinho afundador, pequenininho, muito pequeno, batido pelas ondas, empurrados pelo vento. Irmãos, assim é na Galileia. A Galileia é um mar que está abaixo do nível do mar. Na verdade, é um grande lago, cercado por montanhas, e vez ou outra aparecem tempestades inesperadas. Quando eles embarcaram naquele barco, certamente o tempo estava legal. Não havia cara de tempestade, mas ela veio. Assim é a nossa vida. Às vezes, irmãos, a vida está tudo bom, tudo legal, tudo ok, mas de uma hora para outra, eis que a tempestade aparece. A vida pode estar tranquila, mas a tempestade surge de uma hora para outra. É preciso estarmos juntos com Cristo Jesus. E vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 4, leremos versículos 35 até o 41. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Os irmãos podem continuar assentados, mas vamos ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus, para que nós possamos enfrentar as tempestades da vida, certo que Jesus está conosco. 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se
arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amado Deus, eu te louvo, Senhor, porque os teus ensinamentos são preciosos. A tua palavra é preciosa, Senhor. A tua palavra gera fé no nosso coração e ensina-nos que tu és aquele que anda conosco a cada instante. E eu quero clamar, Senhor, que tu venhas falar conosco, para que nós possamos entender, e no meio das tempestades que surgem na nossa vida, estarmos firmados, agarrados a ti, porque tu és o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda. Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Queridos, as tempestades da vida, elas vêm. Mais cedo ou mais tarde você há de passar por uma grande tempestade. Não é uma palavra profética, apenas uma constatação da nossa realidade como seres humanos. Nós não estamos isentos das dificuldades, dos problemas, e eles vêm, eles aparecem. E é preciso estarmos preparados cada dia mais, preparados para enfrentarmos as dificuldades quando elas surgirem, sem negarmos ao Senhor e tampouco falarmos contra Deus, apenas glorificarmos o nosso Senhor e Salvador pela sua grande graça para com a nossa existência. Nesse texto que nós lemos, irmãos, 2 versículos chamam-nos a atenção para um detalhe. Eu quero que vocês ouçam. Versículos 35 e 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Irmãos, às vezes nós olhamos para as dificuldades que surgem. São os momentos nos quais a nossa fé é provada. E é preciso entender, irmãos, que a vida da gente, ela continuamente é marcada por coisas boas. Muitas vezes você olha para as coisas boas que surgem, que estão, que envolvem tua vida, e você alegra-se com isso e esquece do agir, do cuidado de Deus. E é preciso muito cuidado com isto. É preciso estarmos atentos, irmãos, porque nós não podemos perder Deus de vista, já que possuirmos fé quando não há tempestade é muito fácil. Uma fé sem tempestade é muito fácil. Se você vive de uma forma que lhe é agradável, que tudo vai muito bem com você, tudo vai na paz, na alegria, você tem comida na sua geladeira, na sua despensa, você tem dinheiro na conta, você tem uma casa, trabalho, saúde, você tem uma família, o que mais você quer da vida? E eis aí momentos de fé. É muito fácil você afirmar: eu amo o Senhor com toda a minha vida, eu vivo Deus com todo o meu ser, a minha vida é do Todo-Poderoso, porque tudo está muito bem para ti. Irmãos, na verdade, esse tipo de fé, ela é fake, é uma fé rasa, uma fé que não tem alicerce, porque é uma fé que tem como base o teu momento. Só que nós não vivemos de momento, sejam eles bons ou ruins, nós vivemos Cristo Jesus. Nos momentos de calmaria é muito fácil afirmarmos que temos fé. Mas quando o mar fica revolto, quando a tempestade surge,
quando as ondas começam a bater, eis aí o momento de verificarmos se de fato temos ou não fé para servir, para estarmos diante do Todo-Poderoso. Irmãos, quando tudo está muito bem, é muito fácil embarcarmos no barquinho que está diante de nós. Nós vamos, sim, embarcamos e seguimos, principalmente quando é um dia de sol ou quando a noite é estrelada, ou seja, quando tudo mostra-se muito bem. É legal, é bom servir, é bom andar com o Senhor. Mas eu quero ainda, irmãos, mostrar-lhe uma realidade um pouco diferente dessa calmaria, desses momentos em que é fácil ter fé. Uma fé que não enfrenta tempestades, uma fé que não enfrenta dificuldades, uma fé que te faz descansar. Descansar. Você não se preocupa com nada porque está tudo muito bem. Preocupar com o quê? Preocupar em servir a Jesus, preocupar em andar com Cristo, preocupar em preparar-se para a glória. Para quê? Se tudo está muito bem. Mas a vida da gente, irmãos, não é assim, não é rasa. A nossa fé precisa ser firme, firme, firme. Porque as tempestades virão. E quando elas virem, quando elas chegarem, é necessário estarmos prontos para passarmos glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus. E foi exatamente isso que ocorreu naquele momento. Um final de tarde, Jesus ensinando nas cercanias do mar da Galileia, Jesus ensinando, Jesus falando, Jesus mostrando o reino dos céus. E chega a noite, cansados, embarcam para atravessar o mar. Embarcam, tudo muito bem, sem dificuldades, aparentemente bem, mas logo as coisas ficariam assustadoras, assustadoras. Versículo 37, Marcos capítulo 4. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Irmãos, talvez você não tenha passado por uma experiência desta, espero que não passe, eu também nunca passei, mas certamente não foram momentos bons, não foram momentos legais. Quando nós olhamos na praia as ondas, quando elas são um pouco mais fortes, difícil ficar de pé, não é verdade? Difícil ficar de pé. Agora imagine uma tempestade com ventos fortes, e não era uma praia, era em alto mar, no meio do mar da Galileia. Como ter paz, como ter calma, como ter esperança. Irmãos, é neste momento que a fé de fato é provada. É a fé real, é a fé verdadeira em meio às tempestades. Nós precisamos entender que nós precisamos firmeza no Senhor. Precisamos estar firmados no Todo-Poderoso, porque se formos surpreendidos pelas tempestades, vamos ficar firmes. Porque o nosso Deus é aquele que nos sustenta, nosso Deus é aquele que nos fortalece, nosso Deus é aquele que faz coisas magníficas, nosso Deus é aquele que nos coloca de pé, nosso Deus é aquele que nos dá resistências para enfrentarmos as dificuldades que surgem. Há algo interessante nessa história, irmãos, que olha só quem estava no barco: Jesus e os discípulos. Ou seja, haviam naquele barco pessoas cheias do Espírito Santo, estava ali o Messias, estavam ali pessoas com uma boa missão, estavam ali pessoas firmes, firmados na rocha, pessoas que haviam sido escolhidos, discípulos haviam sido escolhidos para servir, para fazer a obra. Eram estes que estavam no barco. Eram esses que estavam naquele barco. E mesmo assim, irmãos, a tempestade levantou-se.
E mesmo assim o vento ficou forte. E mesmo assim eles conseguiram visualizar aquele barco virado e o pior acontecendo. Mas quem estava no barco? Jesus e os discípulos. Isso é para você entender, irmãos, que mesmo sendo fiel, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo sendo cheio da graça do Todo-Poderoso, não é só vitórias. Mas também temos as provações, temos as dificuldades, temos os problemas que surgem. Temos os problemas que aparecem de última hora. E nós temos que nos agarrarmos àquele que pode mudar a nossa sorte, que pode mudar a nossa vida. Irmãos, as provas, elas vêm sobre os fiéis. Se tu és fiel, não está de forma alguma isento das provas, elas virão sobre a tua vida. Eu sei, irmãos, que essa palavra parece catastrófica, parece uma palavra do contra, mas pastor, só fala mal, as coisas assim. Mas se aconteceu com o nosso mestre, também acontecerá conosco. E ele mesmo diz que nesse mundo passaríamos pelas aflições. O que esperar? Mas é preciso algo: esperar no Senhor. Isto sim. É confiar no Todo-Poderoso, é nos agarrarmos ao Senhor a ponto de, pode vir as ondas fortes, mas não seremos abalados de forma alguma, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso. E vemos, amados, que Jesus estava no barco, mas Jesus cansado. Diz a palavra que ele estava deitado, não era um camarim, não era uma cabine, não. Jesus estava deitado num barquinho pequeno. E os discípulos passavam para lá e para cá correndo, tentando segurar o barco, enfim, fazer o que é necessário. E Jesus ali deitado. Veja como são as coisas. Às vezes, irmãos, no meio das nossas crises, nós atropelamos Jesus, mas não vemos Jesus. Veja como são as coisas. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam complicadas, é muito fácil você apelar para tudo, apelar para todas as situações, você correr para todas as portas, quando Jesus está no barco, ou seja, quando Jesus está diante de você. E chegou o momento que aqueles discípulos foram despertos e eles conseguiram enxergar Jesus. Oh, o Mestre está aqui. Acordaram a Cristo, acordaram o Todo-Poderoso. E nós sabemos o que ocorreu a partir daquele momento. Irmãos, como é bom estarmos com o nosso olhar sempre fixo no Senhor. Quando nós estamos com o nosso olhar sempre fixo no Todo-Poderoso, certamente não haverá em nosso coração espaço para os questionamentos, para os murmúrios, para as reclamações, para as lamúrias e outros males que surgem. Porque nós vamos recorrer a Cristo primeiro. Nós sabemos, e diz a palavra, que os discípulos estavam assustados, estavam ali medrosos, sem saber o que fazer, até que lembraram-se de Cristo. Quantas vezes a nossa vida é dessa forma? É necessário que em meio às tempestades haja fé, e uma fé verdadeira que nos faz olhar para Cristo, que nos faz recorrer ao Senhor, que nos faz recorrer ao Senhor. Nós não podemos esquecer ainda, irmãos, que as tempestades, por incrível que pareça, é o tempo de pecar. Você não esqueça desse detalhe. É no meio das tempestades que geralmente pecamos contra o Senhor. Veja que interessante. Queridos, se você não estiver com os teus olhos fixos no Senhor, a primeira coisa que há de surgir na tua mente são questionamentos contra o Senhor, são murmurações.
No meio das tempestades, estamos suscetíveis a pecar, mas é melhor confiar, não dar lugar à carne, nem tampouco à ação do maligno que nos oprime e que nos faz enxergar apenas o mal. Mas tenha fé, olhe para o Senhor, mesmo que o barco esteja indo a pique, quase afundando. Olhe para o Senhor, porque Ele pode mudar todas as coisas. Amém? Queridos, é muito fácil ter fé quando não há tempestade. Nunca te esqueças disso. É muito fácil falar, eu amo Jesus, a minha fé é grande, Jesus é tudo na minha vida, quando o mar está calmo, quando o céu está estrelado, quando não há nada que possa te assustar, é muito fácil afirmar que há fé no coração. Mas é no meio das tempestades que somos provados. E o Senhor vê de fato se a nossa fé é firme, é real, é verdadeira nele. Amém? E ainda, queridos, Jesus, Ele traz paz ao nosso coração no meio das tempestades dessa vida. Versículos 38 até o 41, ouça o que diz a palavra. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mais uma vez é preciso trazer à nossa mente o cenário. Qual era o cenário? O cenário inicial, Jesus e os discípulos embarcando, tudo em paz, mar calmo, final da tarde, noite certamente, noite estrelada, enfim, tudo em paz. Mas chega o momento, irmãos, em que esse cenário, tão propício, tão fácil, tão bom, tão agradável, é totalmente transformado. Eis que surgem os ventos, a chuva, as ondas, eis que surgem os problemas. A vida, irmãos, ela é marcada por uma série de dificuldades. Nós temos momentos bons, mas temos também os momentos difíceis e nós precisamos estar preparados. Que hajam preparados. Que não haja em nosso lugar, que não haja em nosso coração momentos para o desespero, momentos para o pânico, apenas o momento para olhar para Cristo, confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque é Ele aquele que pode transformar completamente a nossa existência. É o Senhor, irmãos, que pode nos amparar, é o Senhor que pode nos guardar, é o Senhor que pode te colocar de pé, é o Senhor que pode fazer cessar o vento da tempestade, que pode fazer as ondas se acalmarem, é o Senhor que pode mudar completamente o cenário da nossa vida. Eis o porquê que, ao invés de desesperarmos, é preciso olharmos para o nosso amado Jesus, principalmente aquele que nos faz promessas de amparo, promessa de nos guardar, de nos proteger. É assim que Deus quer que vivamos. As provas, elas vêm, mas quando nós olhamos para o nosso amado Jesus, veremos que Ele muda a nossa sorte, Ele ampara a nossa existência, Ele transforma completamente a nossa vida. Jesus é a nossa esperança em meio às tempestades. Se tudo está muito difícil para você, confie no agir, confie no Senhor, confie porque Ele pode mudar. Mas se tudo está muito fácil, é o momento de você consagrar-se, dedicar-se, viver Jesus, porque virão as provas.
porque virão as tempestades. E quando elas chegarem, seja como um soldado preparado, sempre preparado para a batalha, e você há de conseguir passar pelos momentos difíceis. Jesus estava naquele barco, mesmo assim os discípulos ficaram assustados. Jesus estava ali, mas os problemas chegaram àquele barco. Jesus estava ali, mas o desespero bateu o coração daqueles homens, porque eles esqueceram de olhar para Jesus. Eles esqueceram de fixar os seus olhos naquele que dormia diante deles. Não tinha cabines, não. Jesus estava deitado no local em que todos podiam vê-lo. Mesmo assim, não conseguiam ver Jesus. Mas quando os olhos foram abertos, e eles voltaram-se para o Senhor, quando eles buscaram a solução em Cristo, quando eles abandonaram o desespero, abandonaram o pânico e clamaram pelo Senhor, a Bíblia diz que o Eterno apenas levantou, os repreendeu. Perguntou onde estava a fé desses homens. Veja como são as coisas. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Às vezes nós somos tímidos e falta-nos a fé. E quando as coisas ficam difíceis, viramos de fato as costas para o Senhor. Jesus os repreende, Jesus os questiona, mas Jesus também, na sua graça e na sua misericórdia, antes mostra o seu poder. E apenas diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Deus pode fazer assim na nossa vida, fazer assim na nossa existência. Amém? Esse texto não está na palavra por acaso, mas é para meditarmos nele e colhermos a mão de Cristo Jesus. A mão que protege, a mão que nos faz ficar de pé, que nos impulsiona. No final desse texto, irmãos, no versículo 41, há uma afirmativa interessante. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, às vezes, se nós prestarmos atenção no versículo 41, talvez nós não vamos conseguir compreender porque os discípulos fizeram estas interrogações. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esses discípulos, vale ressaltar, é um detalhe que se aplica à nossa vida. Esses discípulos, eles cresciam dia a dia com o Senhor. Nós crescemos dia a dia com o Senhor. Quanto mais você mergulha na palavra, abre o teu coração para o Espírito Santo, a revelação de Deus vem sobre o teu viver. Dia após dia você cresce. Dia após dia você sabe um pouco mais. Dia após dia você entende o agir, aquilo que Deus quer para a tua vida. Esses discípulos certamente haviam contemplado sinais maravilhosos. A Bíblia diz que se todos os milagres de Cristo Jesus fossem relatados, não caberiam no mundo dos livros. Ou seja, Jesus não fez os 30 e poucos milagres relatados na Bíblia, mas na casa dos milhares de milagres. Eles viam isto no seu cotidiano. Mesmo assim, olha só a interrogação: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali eles viram uma faceta diferente de Jesus. Eles viram, irmãos, um Cristo poderoso que tinha domínio sobre a natureza, que tinha domínio sobre todas as coisas. E se você observar os milagres de Cristo Jesus, se você colocá-los numa sequência, você há de ver que o Senhor Jesus mostra-se poderoso sobre a morte, sobre a vida física, sobre a natureza. Jesus mostra-se poderoso sobre todas as coisas.
Veja como o Senhor faz. É só você observar e você verá que cada milagre representa o poder de Cristo sobre alguma área desse universo. Amém? E ali eles enxergaram um Cristo que tinha poder para dominar a natureza. E eles ficaram maravilhados. E a interrogação foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tipo assim, ele é grande demais. O nosso mestre é maravilhoso demais. Oh, glórias! E esta, irmãos, deve ser a nossa interrogação. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? E a resposta é: ele pode cuidar de você. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele pode cuidar da tua vida. E é o momento, irmãos, de maravilhados confiarmos no Mestre e procurarmos dia após dia fazermos aquilo que Ele pede na nossa vida, entregando-nos completamente a Ele, para que no meio das tempestades da vida possamos ficar de pé, firmes naquele que todas as coisas controla. Amém, amados? Era o mar da Galileia, Jesus estava às margens, depois de um dia exaustivo, pregando a palavra, ministrando milagres, fazendo coisas maravilhosas. Jesus chega às margens do mar da Galileia. Ele e seus discípulos embarcam em direção à margem oposta. Tudo bom, tudo legal, sem a menor possibilidade de problemas. Veja como são as coisas. Embarcam lá pelo meio do mar da Galileia. Eis que surge repentinamente uma tempestade assustadora, que balança aquele barco, que coloca à prova aqueles que ali estavam. E eles conseguiram entender que é preciso recorrer a Jesus. Não é apenas entender que Jesus está do lado, que Jesus está no local, mas recorrer a Jesus. E a lição que o Senhor nos dá é que a vida pode estar tudo muito legal. Você pode ter essa fé gigantesca, mas prepara-te, porque os momentos difíceis virão. São os momentos em que a fé será de fato provada. Mas lembre-se, Jesus está ao lado, está diante de nós, mas você precisa recorrer a Jesus, clamar a Jesus. E se você assim o faz, com certeza as tempestades serão acalmadas e você contemplará o poder do amado de nossas almas. Confiará nele e viverá dia após dia para a honra e para a glória de nosso Senhor. Que assim seja, irmãos, que nós possamos viver somente para o Senhor. Ele acalmará as possíveis tempestades que surgem na nossa existência. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Muito obrigado pela Tua revelação para conosco. Ensina-nos a esperar, a confiar, a aguardarmos em Ti, Senhor. E nos momentos difíceis da nossa vida, recorrermos a Ti, clamarmos pela Tua misericórdia. Porque Tu és o Deus que pode todas as coisas controlar. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? As tempestades da vida, o Senhor Jesus pode acalmá-las. Amém? Oh, glórias! Mensagem 1288.